paz do Senhor, meus queridos. Depois de um período aí sem gravarmos, né? Não sei exatamente quantos meses, estamos de volta aí a gravar nossos vídeos, né? Eu tive um pouco atarefado esse período, né? E agora retornamos, né, novamente a gravar. Espero que continuamos dando sequência sempre em gravarmos vídeos, né, para esclarecermos alguns detalhes da palavra de Deus. Aqui o nosso objetivo no nosso canal não é criticar a igreja, não é falar mal, de forma nenhuma. Tem gente que está falando mal. Não, ninguém está falando mal. Nós estamos mostrando as verdades da Bíblia. Agora, se a tua igreja, se a tua denominação, a qual você faz parte, não está seguindo como deve ser, aí já não é problema meu, né? Não é problema meu. Converse lá com seu líder, fale para ele se está certo ou se está errado, não sei, não é problema meu. Eu vou passar o que eu entendo da palavra de Deus. E hoje eu vou falar sobre o assunto, né, que eu particularmente nunca me ensinaram na igreja, nunca, né, nas denominações, seja culto de ensino, né, nunca me ensinaram, nunca eu vi ninguém mencionar essa questão, né, que é os períodos bíblicos, né? Ninguém fala em períodos bíblicos, né, quantos períodos tem a Bíblia, né? Se fala muito em Antigo e Novo Testamento e fica por isso mesmo e acabou. Eu, particularmente, eu fui ensinado que os 5 primeiros livros da Bíblia é a lei de Moisés, né? E estudando a Bíblia descobri que não era. Não era e não é a lei de Moisés os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que é o Pentateuco. A lei de Moisés ela tem início quando o povo é tirado do Egito. Provavelmente a lei de Moisés teve início em Êxodo capítulo 20. O livro de Gênesis não era a lei de Moisés. Até porque Abraão, Isaac, Jacó, né, José, não viviam debaixo da lei de Moisés, de forma nenhuma. E dizer que a lei de Moisés, Gênesis é a lei de Moisés, é dizer que Abraão vivia debaixo da lei, né? Não tem como isso aí. E daí você pega e diz, então, irmão Norberto, é o seguinte, a lei ela tem início mais ou menos, então, em Êxodo capítulo 20. Sim, em Êxodo capítulo 20, que é os 10 mandamentos. E ela termina onde? Onde ela termina? Ou ela dá uma pequena mudança, né? Vamos lá, muita gente diz, não, o evangelho tem início após o fim da lei. Tá, beleza, vamos lá. Será que o evangelho tem início, né, no começo do evangelho, do Novo Testamento? Não, também não. Muita gente acredita que Jesus pregava o evangelho da graça. Mas não, Jesus não pregava o evangelho da graça. Jesus veio cumprir a lei de Moisés. Você abre lá em Mateus capítulo 5, e verso 17 e 18, você vai entender que Jesus veio cumprir a lei de Moisés. Então ele não veio pregar o evangelho da graça. O próprio Jesus, quando curou um leproso, ele mandou o leproso ir ao templo e oferecer o sacrifício que Moisés ordenou, né, qual era o sacrifício? Você vai ver qual era, você vai pesquisar lá na lei de Moisés e você vai ver qual era o sacrifício, né, que o leproso deveria oferecer quando ele era curado de uma lepra. Né? Então, por aí você tira, mas irmão Norberto, como o senhor prova que existia um período antes da lei? O próprio Jesus, em Mateus 19, verso 8, né, sobre aquela discussão que ele teve, ou esclarecimento sobre o divórcio, né, que os fariseus questionaram com ele sobre o divórcio, né, se era lícito repudiar a mulher por qualquer motivo, aquela questão toda do divórcio. Né? E Jesus ele fala no verso 8, ele disse, olha, né, no princípio não foi assim.
ele estava se dizendo, olha, Moisés permitiu da carta de divórcio, né, pela dureza do vosso coração, só que no princípio não foi assim. Ou seja, antes da lei não foi assim. Ou seja, o próprio Cristo está dizendo que existiu sim um período antes da lei, né, que foi o período dos patriarcas. Né? Então, agora, mas irmão Norberto, como nós vamos entender, né, se Jesus não pregou o Evangelho da Graça, como e quando começou, né, a pregação do Evangelho da Graça? A pregação do Evangelho da Graça começou mais precisamente ou provavelmente em Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Eu quero que você entenda um detalhe. Paulo, ele era o apóstolo de quem? Dos gentios. Você não é judeu, nem eu sou judeu. Então, nós seguimos ou cremos nas regras que Deus revelou ao apóstolo dos gentios, que foi o apóstolo Paulo. É essa regra que nós cremos e devemos seguir. Né? É só pegarmos. Quem era o apóstolo dos gentios? O apóstolo Paulo. Qual foi a sua primeira carta? A carta de Paulo aos Romanos. Então, e outro detalhe. Como no período de Jesus, ou do ministério de Jesus, né, as pessoas eram salvas ainda pelas obras. Aí você vai dizer, mas irmão Roberto, como assim? Jesus está pregando a salvação aqui e você vem dizer que era pelas obras que Jesus pregava a salvação? Sim, eu digo e provo. É muito simples. Quando foi que aconteceu o sacrifício de Cristo? No final do ministério dele. A salvação pelo sangue de Cristo, ela só teve início quando o fim do ministério de Cristo e o sacrifício é feito. Não teria como alguém se salvar pela graça antes do sacrifício ser feito. É simples. Você pega lá a Bíblia, você vai ver como é que a pessoa ia se salvar pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício, se o sacrifício ainda não tinha sido feito. Deu para entender? Então, quando o sacrifício é feito, né, o sangue é derramado, então nós passamos a vivermos e obedecermos e sermos salvos pelo Evangelho da Graça. Queridos, graça é favor não merecido ou favor imerecido. Isso aí é outro detalhe que nós vamos, né, no decorrer desses vídeos, nós vamos também fazer um vídeo direcionado a esse entendimento. O que é graça e o que é um favor imerecido. Né? Tem muita gente que não sabe o que é graça, né? E também não sabe o que é favor imerecido. Mas em outra oportunidade estaremos gravando outro vídeo, né? Porque aqui, queridos, o meu objetivo é esclarecer. Agora procure, né? Procure seu líder e pergunte, o irmão Norberto está certo? Né? Pergunte para ele se os patriarcas viveram debaixo da lei, se Abraão vivia debaixo da lei de Moisés. Claro que não. Aí você vai entender que antes do povo sair do Egito, não existia ainda a lei de Moisés. A lei de Moisés ela foi criada a partir da saída do povo do Egito, que é mais ou menos Êxodo capítulo 20. E durou até quando? Até o sacrifício de Cristo. Quando Jesus fez o sacrifício, então, a lei chega ao seu final. A lei é abolida. Certo? Paz do Senhor, meus queridos. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, pergunte. Não estamos aqui para causar contenda nem confusão. Estamos aqui para aprendermos uns com os outros. Paz do Senhor a todos.